A nossa terceira questão nesta noite é sobre o jejum. E a pergunta foi: jejum é bíblico? O que ensina a Bíblia sobre o jejum? O jejum pentecostal, neopentecostal, é correto? É bíblico? Existe jejum de palavras, jejum de pensamentos? Bem, jejum, isso será apenas um panorama. Aqueles que gostariam de ir um pouquinho mais a fundo, me refiro ao nosso estudo já realizado sobre o tema, está no site da igreja, no YouTube também, o que é o jejum. É um sermão, um estudo, na verdade, ali, gravado para todos. Bem, jejum era algo que fazia parte, isso, da lei cerimonial para o povo de Israel. Israel recebeu, em sua lei cerimonial, o comando para o jejum. Você não encontrará nenhuma passagem no Novo Testamento lidando de uma maneira extensa ou detalhada com o jejum, a não ser Mateus capítulo 6, onde o Senhor ele traz algumas advertências a respeito do jejum. A maioria das passagens do Antigo Testamento, por exemplo, apenas informam que em certas circunstâncias os judeus jejuavam, deveriam jejuar. Salmo, por exemplo, Salmo 35, versículo 13, é um desses textos, entre vários, que mostra que o jejum era realizado em um período de humilhação pessoal, humildecimento, auto-humilhação diante de Deus, por conta de pecados, por conta de transgressões, isto é, em confissão, em arrependimento. Deixe-me ler Salmo 35, apenas esse texto, versículo de número 13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava-me a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Nesse salmo, ele representa a essência do jejum nesta ocasião. O jejum também era realizado em certas ocasiões especiais. Por exemplo, em Joel capítulo 1, 14 e capítulo 2, 12, quando Deus enviava julgamento, quando Israel passava por julgamento divino. Em 2 Samuel 1,12, nós lemos que jejum era realizado quando calamidades públicas, vergonhas, vinham sobre o povo de Deus. Em 2 Samuel 2,16, quando alguém se encontrava, como ali no Salmo 35 de Davi, em uma aflição privada, em uma aflição pessoal. Nós lemos também em Atos 14, 23, que os judeus ali crentes em Jesus, naquele contexto transitório, de transição entre o Antigo e o Novo Testamento, jejuaram quando tomaram grandes decisões na igreja. No Antigo Testamento, o jejum ele era acompanhado de orações. Nós vemos isso em Esdras 8, 23, em Daniel 9, 3. O jejum também era acompanhado de confissão de pecados, Neemias 9, 1 e 2. O jejum era acompanhado de lamentações, Joel 2, 12. E o jejum era acompanhado também de humilhação, auto-humilhação, auto-humildecimento. Nós vemos isso em Deuteronômio 9, versículo 18. O jejum foi realizado por vários indivíduos, como registrado no Antigo Testamento. Em inúmeras circunstâncias, nós vemos Davi jejuando em 2 Samuel 12, 16. Nós vemos Neemias jejuando em Neemias 1,4. Esther jejuando em Esther 4,16. Daniel jejuando, Daniel 9,3. Ana jejua em Lucas 2,37. Os crentes em Atos 13, 2, e também Paulo, em 2 Coríntios 11, 27. Já no Novo Testamento, o jejum ele é mais condenado do que exaltado. Quando nós analisamos o jejum no Novo Testamento, ele recebe mais condenação, pela maneira errada como ele era praticado, por exemplo, do que exaltação. Em Mateus 6, 16, que já mencionei, e lá em Lucas 18, 12, também, sobre a maneira errada dos líderes religiosos de jejuarem. Bem, qual é então o espírito
ou a essência do jejum. Abra comigo em Isaías 58, no versículo de número 7, nós lemos sobre esta essência, o espírito do jejum. Isaías capítulo 58, versículo de número 7. Todo o capítulo é muito interessante sobre a essência e o espírito do jejum, mas eu leio versículo 7. Porventura, não é também o que? O jejum que agrada a Deus, diz os versículos anteriores. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Esse é o jejum, ou o espírito do jejum. E Isaías está mostrando que o jejum daqueles judeus era mecânico, técnico, superficial, religioso. Qual é o jejum que agrada a Deus? Um coração transformado. O amor e a demonstração deste amor na forma de caridade. Esse é o espírito do jejum. Agora, em um sentido técnico, o que é o jejum? Bem, em um sentido literal, jejum é a privação completa, total ou parcial da alimentação, não é? De certos alimentos ou da alimentação por um certo período de tempo. Esse é o jejum em sentido técnico. E em sua conotação bíblica, o foco do jejum está naquilo que é feito pelo crente naquele período de tempo do jejum. O foco não está no jejum, no não alimentar-se, no abster-se de alimento, mas naquilo que é feito durante o período do jejum. Ou seja, o termo jejum, meus queridos, na Bíblia, é um daqueles termos técnicos, é um daqueles termos que eram comuns, usados para uma prática, mas que adquiriam um sentido espiritual e aí se tornou um termo técnico espiritual. Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, o período delongado que um crente ou a nação de Israel tinha em comunhão com Deus, em oração, em todos os aspectos que eu mencionei acima, humilhação, contrição, esse período prolongado de estar em comunhão com Deus, ele veio a receber o termo técnico de jejum. Ou seja, esse período aos poucos recebeu esse termo técnico, por quê? Porque a contrição, o desejo de estar com o Senhor em oração e comunhão, era tão grande e durava um tempo tão longo que a pessoa abstinha-se de alimentar. E aí se tornava um jejum, não é? Mas não foi iniciado com o objetivo de jejuar, mas com o objetivo de buscar a presença do Senhor. Todavia, quando alguém dizia, eu vou jejuar, Israel jejuou, o que quis dizer com esse termo técnico de abstenção de alimento era o que eles estavam fazendo naquele período. Assim, o jejum ele passa na Bíblia a receber um sentido técnico. Um outro exemplo, para ilustrar de um termo na Bíblia comum, que tem um significado de dicionário, digamos, mas que recebe um termo técnico espiritual, é o termo apóstolo. Todos nós, ao usarmos o termo apóstolo, lembramos dos apóstolos do Senhor, não é verdade? Mas o termo apóstolo é nada mais do que uma palavra grega que foi transliterada para o português, mantida quase como ela é no grego e trazida para o português. O termo apóstolo significa mensageiro. Se você pergunta qual é o sentido, o que é mensageiro em inglês, messenger? O que é mensageiro em grego? Apóstolo. Muito bem, apóstolo. Enviado, um mensageiro. Mas foi um termo que foi aplicado àqueles mensageiros específicos de Cristo, os 12, que tinham uma mensagem para trazer, e assim o termo mensageiro, apóstolo, recebeu essa conotação técnica de que aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa que aconteceu com o termo jejum. Sabemos, por exemplo, que Barnabé e Timóteo, eles também foram chamados de apóstolos, não é? No Novo Testamento. Mas eles não eram apóstolos, mas eles eram mensageiros, enviados às igrejas. Assim, eles eram também, como evangelistas e missionários, plantadores de igreja, chamados aqui de apóstolos. Não que eles fossem um dos 12, ou tivessem os dons espirituais autenticatórios dos 12. E aqui o mesmo acontece com o jejum.
Por quê? Porque o foco não está em comer, mas sim na oração, na intercessão, na confissão de pecados, na comunhão sozinho diante de Deus por um período longo. É claro, essa comunhão com Deus, essa intercessão, esse período de oração, pode ser feito com uma pausa, não é? Ao longo desse período, para você ingerir algum alimento ou beber água. Assim, o foco do jejum não é o não comer. Você pode jejuar comendo. Claro. Porque o foco não é a comida ou a abstenção dela. Teu objetivo é ter um tempo a sós com o Senhor. E confessar ao Senhor e clamar a Ele, e vir diante dEle e passar algum tempo ali em oração. Mas você pode parar em determinado momento e tomar um copo d'água e a glicose caiu ali no sangue, vá, se alimente, volte, tenha comunhão com o Senhor. Aqui o que é requerido, o foco não está no estômago, no comer ou não comer. Bem, pense da seguinte maneira. Qual o sentido, então, do jejum, de acordo com os textos que nós acabamos de observar? Oração, intercessão, auto-humilhação diante de Deus, arrependimento, comunhão sozinha com o Senhor. E você deseja passar isso por um bom tempo, não é? Então você desliga a televisão, desliga o celular, desliga o rádio, desliga tudo, se desliga do mundo. E você quer passar tanto tempo que você nem está preocupado em alimentar-se. E chegou a hora de comer, e seu corpo precisa alimentar e você não está preocupado, você segue em frente. Então aquela comunhão se tornou agora um jejum. Não é? Você entrou em estado de jejum. Então esse termo técnico do jejum passou a ser utilizado como uma referência a gastar um tempo em comunhão, em oração com o Senhor, porque se tornou um tempo delongado, acima de um período normal, passou por cima do horário da alimentação, da vontade de se alimentar, aquele período recebe o termo técnico agora de jejum. Eu estava tendo comunhão com Deus pela manhã, à tarde, à noite, mas esse fim de semana, nesse momento da minha vida, nesse horário, eu decidi gastar muito tempo lendo a Bíblia, orando, refletindo na palavra de Deus, intercedendo por almas, clamando por isso, por aquilo, e as horas passam. Eu não vou me preocupar com mais nada, nem com lavar roupa, nem com responder e-mail, nem fritar meu ovo, cozinhar meu arroz. Eu quero orar. Eu vou orar ao Senhor. Se tornou um jejum. Agora, o que teria acontecido se ao longo dessas várias horas de comunhão com o Senhor, eu me sentisse um pouco fraco e meio tonto, porque a açúcar caiu, e eu fosse e comesse alguma coisa rápida e voltasse à minha reflexão, leitura e a palavra de Deus? Deus não aceitaria isso? E diria, não aceito esse período porque você adicionou alimento ao estômago e ao intestino, acabou. Claro que não, queridos. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Deus não está interessado em sangue de bois e de carneiros, muito menos se eu me alimento ou não durante aquele período. Ele vê o coração. O jejum, assim, não é um amuleto, um mecanismo para reivindicar algo de Deus. Nosso Deus é Jeová e não um Deus pagão que deve ser aplacado de uma maneira cega por algum sacrifício enquanto eu vivo em meus pecados, contanto que eu aplaque com algum sacrifício. O que não é um jejum, então? O foco do jejum na Bíblia não está na privação total ou parcial de alimentos por um certo período. O foco não está no estômago. O foco é espiritual e não estomacal. Jejum não é uma forma de dieta alimentar para os crentes. Você quer entrar em boa forma? Está aqui o livro A Dieta dos Crentes. Jejum. Não. Jejum não é uma forma de dieta alimentar para limpeza espiritual, recarga espiritual. Jejum não é uma técnica espiritual para conseguir coisas, favores ou benefícios de Deus. As coisas estão dando errada, eu estou andando em sinceridade, orando ao Senhor, pedindo que seja feita a vontade dEle, mas Ele não está me ouvindo, o que eu quero eu não estou alcançando, agora eu vou pegar pesado e vou me sacrificar, vou me martirizar, vou fazer um jejum pesado. Isso é paganismo vestido de cristianismo, e é triste dizer que isso acontece em dezenas de igrejas, milhões de crentes pensam e agem dessa maneira.
Os líderes judeus não convertidos, saduceus, fariseus, etc., dos tempos do Novo Testamento, eram eles quem colocavam este elemento ou este foco físico, litúrgico no jejum. Isto é, no ato de não se alimentar por muito tempo, né? A tal ponto que como é que as pessoas vão saber que eu estou jejuando e eu sou espiritual? Elas não me veem jejuando. Ah, eu sou muito esperto, malandro, eu vou deixar meu rosto desfigurar, não vou lavar o rosto, vou deixar a meleca no rosto, cabelo bagunçado, e etc, etc. Ah, ele está jejuando, está jejuando. Eu me lembro de algum tempo atrás, convivendo com alguns amigos de uma certa igreja, que sempre estavam com comentários como esse. Quando eu vejo fulano chegar na igreja com aquela cara magrela lá, esquelética, que estava jejuando mesmo. Então, as pessoas sabem, né? O orgulho é assim de um poder, de uma capacidade sobrenatural para tocar trombeta sem tocar trombeta. Então, o Senhor Jesus Cristo vai na raiz da questão e ele lida com o ato daqueles judeus. Porque em seu orgulho vão, eles buscavam a atenção das pessoas manifestando grande religiosidade. Todavia, irmãos, o fato de nós não nos alimentarmos quando oramos ou buscamos ao Senhor não garante que Deus responderá favoravelmente. Porque o jejum, ele nunca pode ser feito com a esperança de colocar Deus em uma situação em que ele se veja obrigado a agir como nós esperamos. O que é um dos maiores erros do movimento pentecostal em suas campanhas, jejuns, votos de fé, oração forte, isso, aquilo mais. O objetivo desses mecanismos espirituais é colocar Deus em uma situação em que ele se veja obrigado a agir e a responder favoravelmente como nós esperamos. E o jejum é um desses mecanismos. Corrente de oração, vale de sal, e tudo aquilo que você atribui a um objeto material, uma palavra falada, um poder sobrenatural. A mesma coisa ao jejum. Se você imagina que você pode forçar a Deus, controlá-lo, obrigá-lo a realizar algo, porque você ativou uma alavanca espiritual como o jejum, a oração de fé, o vale de sal, uma oferta que foi dada pela fé, você saiu do cristianismo bíblico e entrou no paganismo católico romano e para muito além. Nosso Deus, ele é soberano. Deus não irá abençoar um crente à revelia da sua obediência e da sua santificação. Sim, ele pode nos libertar, resgatar no perigo. Mas Deus é soberano, ele não tem apenas poder, ele também tem sabedoria, planos, olhos santos, onisciência. Deixe-me fazer umas observações importantes aqui conforme a gente corre para o final. Os pentecostais, neopentecostais, seitas e vários outros grupos no presente e no passado, eles têm feito do jejum o mesmo que os líderes judeus do passado fizeram. Eles muitas vezes adicionam um elemento místico e não bíblico ao jejum e tomam o jejum como esse método espiritual para mover, não é, como eu disse, a divindade e fazer com que a divindade realize aquilo que eles almejam. A tal ponto de muitos líderes acusarem a Deus e dizer ao fiel, você fez a tua parte com fé, você deu R$1.000, Deus não te fez prosperar, reclame dele, porque você fez a parte dele. Eu já ouvi isso muitas vezes, você provavelmente também já ouviu. São homens blasfemos, são homens voluntariamente ignorantes da palavra de Deus sobre quem está o juízo de Deus. O jejum é quase tomado muitas vezes, como eu disse, como uma alavanca que se move para fazer algo sobrenatural acontecer. Mas fazer isso é tratar a Deus como uma força, uma energia abstrata que de alguma maneira pode ser controlada por seres humanos. E não como Deus pessoal, eterno, sábio, nosso Deus que faz todas as coisas segundo a sua própria sabedoria e conselho. Agora, é muito importante compreender isso logo no início da vida cristã, por isso a importância de um discipulado e por isso que muitos crentes sem discipulado se tornam vítimas fáceis das seitas. É muito importante compreender que o Senhor, nessa questão, ele não abençoará crentes desobedientes à sua vontade que já está revelada na Bíblia. Ele não abençoará aqueles que colocam de lado a palavra de Deus e os meios da graça que ele estabeleceu para a nossa bênção,
como a oração consistente e contínua, o estudo, não a leitura apenas, mas o estudo sério, dedicado da palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. Aqueles que negligenciam a comunhão com o povo de Deus, o adorar, por mais que eles jejuem, por mais que sacrifiquem, Deus não irá abençoá-los. Outros crentes evangélicos, eles encaram o jejum, e isso é muito popular em nossos dias, você observa isso por todo lado. Eles encaram o jejum como uma espécie de solavanco espiritual. Eles não oram com continuidade, com fé, independência do Senhor. Eles não estudam a palavra de Deus, assim não conhecem a vontade de Deus revelada na Bíblia, de modo que não sabem então como viver vidas agradáveis a Deus, nem como orar, nem como evitar o mal. São infiéis com frequência ao corpo de Cristo, à igreja, à obra do Senhor. São mais visitantes, aderentes, amigos do Evangelho do que irmãos na fé no corpo de Cristo. E qual é o resultado de tudo isso? O resultado é uma fé débil, uma fé fraca, fraqueza contra as tentações, imaturidade espiritual que caracteriza a nossa geração, várias quedas, não é? Quedas enciladas do maligno, uma vida indisciplinada, uma vida espiritual estéril, infrutífera. E então eles se veem nesse contexto trágico, triste, sentem isso, estão lá embaixo, se sentem mal realmente, porque são crentes. Mas para saírem dessa condição terrível, de uma maneira fácil, rápida, sem muito esforço, sem crescimento espiritual, sem amadurecimento, simplesmente para saírem dessa condição, e também, é claro, não é para poderem permanecer no estado carnal que se encontram, pletágico, preguiçoso, desobediente. O que é oferecido a eles para sair desse estado? Bem, é oferecido a eles o jejum, como um meio de solavanco espiritual, de resgate. Percebeu? Da mesma forma que é oferecido culto de libertação, oração forte, louvorzão, culto dos jovens e tantos outros métodos e técnicas místicas do pentecostalismo para dar uma carga nesse crente no sábado, no domingo, porque ele se afundou muito. Ou seja, o jejum, a privação total ou parcial de alimentos por algum tempo, é promovida como uma solução para um problema espiritual. Uma ação física, o jejum, que é a privação parcial ou total de alimentos por algum tempo, é promovido como uma solução para um problema espiritual. Isso é feitiçaria. Isso é misticismo. Isso agrada a carne. Eu não preciso me submeter à vontade de Deus, encarar meus pecados, minha vida desordenada, minha desobediência ao Senhor, meu egoísmo congregacional. Eu tenho jejum. Quando eu estou mal, vou dar uma carregada nessa bateria. Se não está funcionando em casa, eu vou para um monte. E aí você vai aumentando o grau da dificuldade. É nada mais do que paganismo. Se oferecer um sacrifício não está funcionando, eu vou me sacrificar eu mesmo, cortar meu corpo e dar lambada e sangrar. Essa é a mentalidade pagã que toma conta do catolicismo e do pentecostalismo. No pentecostalismo, o jejum é parte da parafernália mística típica desse movimento. O que é o jejum? É algo voluntário na Bíblia, é algo privado e reservado, não pode, não deve ser imposto pela igreja, pelo pastor sobre o crente. O jejum bíblico ele envolve reclusão, dedicação à oração, ao estudo da palavra, envolve vida e um andar sincero e obediente com Deus. Não é prescrito pela igreja para um crente como uma obrigação. Não é ascetismo, misticismo, porque a nossa adoração e comunhão com o Senhor é em espírito e em verdade, não para fazer barganha com Deus. E Deus não abençoa crentes desobedientes, insinceros, por mais que jejuam, chorem, subam ao monte, fazem sacrifícios. Também para nós rogarmos algo ao Senhor, meus irmãos, a Bíblia não impõe o jejum como um critério. Nós podemos pedir ao Senhor todas as coisas segundo a sua vontade em oração,
E nós temos a promessa do Senhor, a promessa de que se nós fizermos segundo a vontade dele, ele nos ouvirá. Lucas 11, João 16, Tiago 4, de 1 a 10, João 1, 9, Filipenses 4, 6. Em certas situações, o jejum pode ser um momento, para os fins descritos, não é, que acabei de descrever, pode ser um momento de mostrar a Deus privadamente, em particular, uma grande dependência dele em nossa pequenez, em nossa fragilidade, em nosso anseio pela graça e intervenção do Senhor. Sim, positivamente falando, em certas situações, o jejum ele pode ser um momento de nós demonstrarmos a nossa dependência do Senhor, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, o nosso anseio pelo seu perdão, por sua graça. Nós podemos fazer isso, jejuar. Mas esqueça o significado do alimento no jejum. Nós podemos fazer isso, separar um tempo a mais, um dia a mais, sozinhos, desligados do mundo e de qualquer coisa, sem preocupação com qualquer outra coisa. E gastar tempo com o Senhor em contrição, em louvor, em gratidão, em intercessão. Não é verdade? E as horas vão passando, o tempo vai passando, e você continua ali com o Senhor. Isso se tornou um jejum, com foco de comunhão profunda com o Senhor por mais tempo, mais horas, saindo dessa correria terrível. Agora, se você precisa se alimentar nesse período e depois continuar, Deus não irá lhe castigar por isso, porque a nossa adoração é espírito em verdade. Ele está observando o coração, a intenção, e Ele irá responder segundo a sua sabedoria, que é sempre melhor e maior do que aquilo que nós especificamente pedimos. E em sua resposta, Ele poderá responder nos dando através das Escrituras mais conhecimento da vontade dEle, do que dar aquilo que eu pedi, me fazer ver melhor o contexto da vontade dEle, ou me dar um maior senso de dívida e apreço por Cristo e gratidão pela maneira como Ele lida conosco, mais do que me tirar daquela situação, me fazer ver a sabedoria dEle através da situação, ou me dar mais dependência da sua graça, e talvez, meus irmãos, mesmo a petição específica que nós trouxemos diante dEle. Bem, esse então, em linhas gerais, é o ensino da palavra de Deus sobre o jejum.